Esse tema aqui é bem interessante, porque às vezes nós estamos no meio de um ambiente, tu pode estar num ambiente e não consegue, de vezes, entre aspas, diagnosticar. Lógico, a gente não está aqui para ficar diagnosticando as pessoas, né? Não é o caso. Mas, às vezes, tu estás em um ambiente que ele fala assim, poxa vida, esse ambiente é tão tóxico. Só que às vezes não é que ele é tóxico. Às vezes pode ter a pessoa com o transtorno narcisista no meio no teu trabalho. Isso pode acontecer. Como é que a gente vai conseguir ter algumas identificações? Tudo que o narcisista faz é sempre constante, ele é frequente e ele é permanente. Ou seja, não é porque alguém tirou sarro na sua cara que a pessoa é narcisista, não é porque alguém passou um tapete uma vez que a pessoa é narcisista, né? E às vezes também, nós somos meio, né? Às vezes não estamos num dia tão bom, então não quer dizer que a pessoa é narcisista por conta de uma coisa que aconteceu. O ponto é que trabalhar com pessoas com transtorno narcisista é tão igual quanto ter como relacionamento, seja familiar ou seja conjugal. Primeiras coisas que tem que notar, essa pessoa não tem empatia. Então o narcisista ele não tem empatia. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Só isso será? Só que não conseguimos, por mais empática que a pessoa seja, não conseguimos ter 100% de empatia porque não sabemos 100% como o outro se sente. Podemos imaginar. O fato de imaginar como o outro se sente, fazer algo a favor, já é empatia. O contrário é totalmente falta de empatia. Eu coloquei uma postagem, por exemplo, tem pessoas passando por algum problema muito grave, sei lá, aconteceu uma morte naquela família, aconteceu uma coisa muito trágica, a pessoa narcisista, ela não vai dar bola. A pessoa narcisista vir com um discurso, poxa vida, a vida é assim mesmo, você está passando de ciclo, você está passando tal, ela não se solidariza com aquela situação. Então, dentro do ambiente de trabalho é a mesma coisa. Pode acontecendo a pior das coisas. A pessoa com transtorno narcisista, quando fala a pessoa é homem ou mulher, ela não vai dar bola, ela não vai não vai se colocar no lugar da outra pessoa suficientemente para entender aquela situação. Ah, Lene, mas às vezes as pessoas são muito frias no ambiente de trabalho. Uma coisa é frieza, e um pouquinho mais calculado, outra coisa é apatia. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, nós estamos correndo atrás do quê? De dinheiro, né? Estamos capitalizando o nosso tempo. Seja trabalhando sozinho ou trabalhando como equipe, tu estás capitalizando o teu tempo. Eu troco o meu tempo por trabalho. Ah, mas eu sou empreendedor. Ok, mas o teu tempo está trazendo também dinheiro. Então, nesse formato de capitalizar o dinheiro, esse é o foco. Quando tem a pessoa tóxica ou quando a narcisista dentro do trabalho, a gente às vezes fica meio confuso. Por quê? E aí homens me entendam, tá bom? Vocês vão entender certinho. Pela estatística, nos estudos do narcisismo, a maioria dos narcisistas grandiosos são homens. E isso é geral. Só que no mercado do trabalho, às vezes, muitas empresas não ficam diagnosticando, narcisista não é. Ele vem pelo que como é que a pessoa trabalha. Então, aquele tipo de pessoa é extremamente fria e apática nas situações. Tá, mas, por exemplo, se eu tenho algum funcionário que é ruim, eu tenho que demitir, isso é frieza? Não, isso é usar a sabedoria, porque tem gente que não cabe mais na equipe. Então, você tem que deslocar a pessoa. Isso é narcisismo? Não. Isso é organização, isso é gestão, porque se aquela pessoa te traz prejuízo financeiramente falando, e no trabalho estamos todos indo atrás, estamos todos monetizando o nosso tempo, então tem que cortar aquela pessoa. Não é narcisismo, ok? Isso é gestão. Uma gestão bem feita, ela é procurando sempre melhor. Agora, se a pessoa ela passa constantemente por cima dos outros, se a pessoa constantemente puxa o tapete, puxa para si, não a responsabilidade, mas a atribuição, por exemplo, tem alguma situação que a pessoa que tem que ser resolvida pela equipe. Uma coisa, a pessoa fala assim, não, vamos lá, vamos pegar junto, estou junto com você, vamos lá. Ela pegou para si a responsabilidade. Outra coisa, alguém fala assim, não, vamos lá, estamos juntos. Uma pegou a responsabilidade e ela levou a equipe, só que, o que o narcisista faz? Ele pega todo o crédito para ele. Ele quer, no final, trazer todo o crédito. Então, essa é uma das coisas que os narcisistas fazem. No mercado de trabalho, eles têm muito a fama, os grandiosos, de serem imponentes, de fazer as coisas acontecerem. Por conta disso, então fica muito camuflado. E fica confuso para aqueles colegas de trabalho que não têm o transtorno. Né? Então, assim,
Se você trabalha com uma pessoa que tem o transtorno narcisista, se você acompanha as lives, os episódios, tudo que a gente vai comentando aqui no canal, no Instagram e também outros profissionais que trabalham com transtorno, repare se essa pessoa não é assim. Por quê? Tá, mas isso é contagioso? Não, mas o ambiente fica tóxico. Então, o ambiente com toxicidade é ruim. Por quê? Normalmente, essa pessoa narcisista, ela acaba comprometendo as outras, o tempo das outras para si. Por isso que no final elas pegam crédito todas para elas. Ou o que elas fazem, ó, elas vazam. Tá pegando fogo no parquinho lá, elas deixam todo mundo e vazam. Não é da minha gestão, não é comigo, tal, tal. Uma coisa, vamos lá, gente, vamos separar bem as coisas. Muitos vão se identificar. Se alguém tiver um comentário ali, pode falar. Uma coisa é eu fazer meu trabalho certinho, conforme tem que fazer. Outra coisa é eu poder ajudar quando for necessário. Outra coisa é alguém não fazer o que tem que ser feito e você tem que fazer por ele. Aí é ruim. Se você fala assim, se eu não fizer, a empresa sofre. Realmente. Então vai muito no teu posicionamento de fazer o que tem que ser feito. Só que a pessoa com transtorno, ela se aproveita disso. Essa é uma das coisas. A pessoa com transtorno, ela faz o máximo para ficar sobre ela os créditos e não as responsabilidades. Porque no final das contas sempre isso acontece. Então assim, tudo isso pode deixar o ambiente tóxico no sentido de ficar pesado, de ficar tenso. E aí você fala assim, tá, mas às vezes a gente tem dúvida, ai meu Deus, será que eu que tenho transtorno, alguma coisa assim? Analisa, se você consegue se colocar no lugar dos outros, no formato empatia, então você não tem o transtorno narcisista. Às vezes, cada um de nós é um pouquinho egoísta, sim, em algumas situações. Mas se não é algo constante, se não é algo que é para prejudicar propositadamente os outros, se não é algo que você, tá, a palavra, gandeando, então, aí sim, você não tem o transtorno. Mas, repito, existe sim, muito no ambiente de trabalho, os narcisistas e mais os grandiosos. Eles trazem para a empresa, muitas vezes, muito lucro. Por isso que normalmente você fala assim, poxa vida, tal pessoa fez tal coisa e está lá ainda. Esquece. Normalmente eles não vão ser tirados do lugar, normalmente. Por outro lado, nós também temos o narcisista com aquele ai, fugiu o nome. Esqueci o nome, eu gostaria de lembrar, me ajuda. Porque tem o narcisista grandioso e tem o vulnerável. O vulnerável é aquele que reclama, tenha piedade de mim, aquele fica sempre aquela coisa assim, sabe, que muito mais vulnerável. Normalmente são mais as mulheres e acomete muito quem é mãe narcisista, ou seja, é uma mulher que é narcisista que virou mãe, né? Então não tem muito segredo. Então, às vezes não acontece tanto no mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho aparece mais a questão com o narcisista grandioso. Ah, mas o meu temperamento, ele é ativo, o meu temperamento é de pegar e fazer as coisas, o meu temperamento é de eu ir lá e liderar. Uma coisa é liderar. Tem muitos líderes que você vê por aí, muitos líderes, que eles são enfáticos, que eles são um pouquinho mais secos no sentido da gestão, que eles pegam firme na pessoa, pegam firme na coisa, porque é o temperamento da pessoa. Mas repito, uma coisa é fazer isso para todos andarem. Outra coisa é fazer algo para seu próprio benefício, em detrimento dos outros, às vezes até ridicularizando, deixando outras pessoas na mão, deixando a empresa na mão. E o que acontece? Uma coisa muito ruim para alguns gestores. Por conta de pessoas com transtorno, o gestor às vezes pisa em ovos. E isso é muito ruim, porque o gestor não pode ter receio de falar com os seus colaboradores. O gestor, ele tem que ter Tem muitos gestores bons por aí, conheço bastante bons, só que quando ele começa a pisar em ovos, no sentido de puxar mesmo a responsabilidade, ainda mais a pessoa que tem transtorno, aí pode se confiar que o transtorno já está para lá de Bagdá. Né? Então, isso que eu queria falar para vocês, fiquem de olho, não dá para diagnosticar, mas dá para ter algumas evidências, então por isso sempre estude. Se você é a pessoa que ainda mais que tem um tipo de dependência emocional, que às vezes a emoção dos outros te afeta muito no sentido de você só conseguir viver por validação externa, de você não ter a sua autonomia, de você não conseguir ter bons relacionamentos, de você sempre estar em relações muito ruins, então pode haver alguns traços, gente, de dependência emocional. Eu sempre falo que o narcisismo não tem cura, mas a dependência emocional tem. Então procure sempre se habilitar e capacitar para entender mais esse transtorno, tá bom? Então, essa live aqui vai ficar salva lá no meu canal do YouTube,
Em breve eu ponho lá, que agora eu tô meio devagar com as coisas, tem que fazer uma coisa, fazer outra, o braço ainda tá aqui paradinho, mas vai ficar lá em breve. Então, quando você quiser passar para alguém que está pastando no trabalho, pode ser a pessoa narcisista trabalhando no lado ou perto, enfim, né? Esse é o exemplo. Então, é isso que eu falo para vocês, tá? Sempre terão por perto, mas só cuidado para você não rodar em torno dessa pessoa com transtorno, que o problema é esse, quando a gente acaba rodando e ela às vezes acaba alimentando muita das nossas ações e muitas das ações da própria empresa. Porque no final das contas, estamos todos nós trocando, monetizando o nosso tempo, certo? Então, nosso tempo tem que ser monetizado bem e não só ficar em situações com problemas das emoções de um e do outro e emoção desregulada do narcisista ou da narcisista, tá bom? Tem homens ou também tem mulheres, ok? Então, gente, muito obrigada. Fique à vontade se quiserem mandar algumas perguntas. Eu recebo muitas perguntas por direct, que às vezes é um assunto que a gente não quer expor, né? Mas algumas pessoas passam. Podem mandar que eu respondo sim. E é isso aí. Deus abençoe e até mais.